E aí, gurizada, como é que vocês estão, beleza? Fala tu. Bom, hoje então vou começar aqui a mostrar para vocês um pouquinho sobre After Effects. E lembrando também, pessoal, que essas primeiras aulas, as aulas iniciais, vai ser para quem nunca mexeu no programa. Então vou tentar começar bem do início mesmo, né? Bem do básico, mostrar um pouquinho aqui das propriedades básicas do After Effects, né? Da importação de um arquivo bem simples. E é mais ou menos isso aí. Bom, então vamos começar. A gente vai fazer isso aqui. Eu quero explicar mais ou menos como é que funciona um pouco dos parâmetros básicos aqui a partir desse gifzinho aqui, tá? É um gifzinho bem simples, mas que já dá pra gente ter uma noção de como trabalhar, né? Bom, e primeira coisa, antes eu vou disponibilizar um arquivo aqui para vocês, tá? E depois vocês já vão entender o porquê. Eu vou estar subindo esse arquivo aqui, esse WinRAR, tá? É o Izenis. Ele é um plugin do After Effects que você vai usar para facilitar algumas coisinhas, tá? Porque senão a gente vai ter que aprender a mexer com curvas, que seriam essas coisinhas aqui, ó. Tá? Mas é um pouquinho complicado de início para quem nunca mexeu, então esse plugin ele vai facilitar para vocês e vocês já vão entender o porquê, tá? Então eu vou disponibilizar eles para vocês. Quando eu disponibilizar eles para vocês, você vai extrair, né? Vai pegar a pastinha dele aqui, vai copiar esses 4 itens que tem dentro, né, do WinRAR. Aí você vai lá na pasta onde você instalou o programa, né? Ó, você vai criar arquivos de programas, Adobe, After Effects, Support Files. Você vem aqui na pasta Scripts, Script, UI Panels, e aqui dentro você cola, tá? Você cola a pastinha que tem lá e também o outro negocinho. Você vai colar tudo, tá? Eu só não vou colar aqui porque o meu já tem. Se você ficar com alguma dificuldade depois, me avisa que eu te dou um auxílio ali, beleza? Aí instalando ele, né? Na verdade ele não precisa de uma instalação, você só vai copiar e colar ele aqui. E quando você abrir o After Effects, você vem aqui na aba Janela e ele vai estar aqui, ó, Easy and With, certo? Aí você clica e ele vai abrir um painel, tá? Provavelmente o painel vai abrir em qualquer lugar aqui, por exemplo, ou ele vai abrir solto em algum lugar. É só você clicar e arrastar e deixar aqui no cantinho onde fica melhor para você, tá? Então tá, deixa eu abrir um novo arquivo aqui. Bom, quando você for abrir um novo arquivo, né, ele vai abrir uma tela um pouquinho diferente dessa aqui. Você pode vir aqui em arquivo, você abre o programa, ele já vai aparecer para você se você quer abrir um novo projeto ou não, tá? Então, você vem aqui e você abre um novo projeto. Deixa eu abrir um novo projeto com vocês aqui. Beleza. Aí ele vai aparecer essa tela aqui, beleza? Novo projeto, você cria um novo projeto, salva onde você achar melhor. Eu vou abrir esse daqui porque é o que a gente já tinha deixado aqui, beleza? Mas você cria esse novo projeto para vocês. Eu vou abrir uma nova aba do zero aqui também, tá? Arquivo, novo projeto. Beleza, ele vai vir aqui um novo projetinho. Na verdade eu vou criar... Bom, aí criado um novo projeto, você vem aqui, né, uma nova composição. Na composição você determina o nome da composição. Eu vou botar aqui animação like, beleza. Aqui eu determino o tamanho, né? Eu vou botar 1080 por 1080, que daí ele fica um tamanho quadrado, né? Uma proporção 1 por 1. Vou deixar a taxa de quadros em 25 frames, mais tarde a gente vai ver sobre a taxa de quadros. E aqui é a duração da sua composição, certo? Eu vou botar 0. Aqui eu vou botar 4, porque eu quero só 4 segundos. 0,4, né? Eu vou botar 0,4 segundos, é o tempo que eu quero para minha composição, certo? Aí você pode ver que a duração dela vai ter aqui 4 segundos, beleza? Caso tu queira modificar depois o tempo dela, é só tu vir aqui já com a composição aberta. Aqui fica a composição, aqui são as abas do projeto, tá? Você vem aqui em composição com ela selecionada, configurações de composição, e aqui você tem a sua composição para você renomear, para você
remapear o tempo, enfim, né, para você aumentar ou diminuir o tamanho da sua composição. Aqui você pode reconfigurar ela, beleza? Bom, aqui eu vou importar um arquivo que eu já deixei preparado do Illustrator, tá? Para quem já trabalha com Illustrator, é importante dizer, deixar bem claro aqui, que o seu arquivo, para ele abrir separado no After Effects, ele precisa estar cada coisa em uma camada, tá vendo? O botãozinho do like aqui, ele está numa camada, o círculo azul está em outra camada e o background em outra camada. Então, tudo que eu quero animar, que no caso são esses dois aqui, tudo que eu quero animar, eu preciso deixar em camadas separadas, beleza? Então, vem aqui para importar um arquivo, botão direito aqui nessa aba de projeto, aqui tem as abas aqui, tá vendo? Controle de efeito, projeto. Na aba de projetos, você clica com o botão direito, importar arquivo, ou a tecla Ctrl I, tá? Ctrl mais I. Aí eu seleciono aqui, que é importante também, se você importar ele como gravação, o arquivo vai vir como uma footage, tá vendo? Você não vai conseguir animar ele, ele vem como uma gravação, paradinho apenas um arquivo, certo? Então você exclui aqui. Você tem que importar ele como, aqui embaixo você, importar como. Você troca aqui para composição e manter o tamanho de camadas. É importante também você sempre criar o arquivo do Illustrator no mesmo tamanho da sua composição aqui, tá? Senão depois você tem que ficar remexendo, senão depois você tem que ficar redimensionando, né, o tamanho da sua composição. Então você clica aqui em importar. Percebe que quando ele cria aqui, ele vai me trazer uma nova composição, certo? Tá vendo que ele está aqui, ó. Quando você dá um double click dentro da composição, ele vai abrir um outro arquivo, que é essa composição aqui, certo? Com os três arquivos separadinhos, ó. O like, o círculo e o background, beleza? O background a gente pode aqui no cadeadinho, a gente pode travar ele e ele não vai se mexer, né? A gente não consegue mexer nele, tá? Então, beleza. Uma outra coisa também, já aproveitando para deixar vocês aqui à parte, às vezes a gente trabalha, nesse projeto aqui não é o caso, tá? Mas às vezes a gente trabalha com projetos que tem 20, 30, 40 camadas, né? Então, sempre quando você não vai mexer em alguma camada, ou você você já animou aquela camada e não precisa mais mexer nela, esse botão aqui, ó, você ativa ele, tá? Ele serve, ó, o nome do botão é inativo, ele oculta a camada da linha do tempo. Então, quando você clicar nele aqui e ficar esse botãozinho como se tivesse apertado, você vem aqui, nesse outro botãozinho aqui, ele vai ocultar todas as camadas que tem aquela opção. Ó. Se eu ativar uma dessa, ele vai ativar todas elas, tá vendo? Eu clico aqui, ele mostra todas. Como eu quero deixar só o background escondido, eu venho aqui no background, deixo ele aqui marcadinho e clico aqui, beleza? Escondeu já pra mim aqui. Então, vamos lá. Aqui você pode ver que ele está com um objetinho aqui, né? Ele está com o ícone do Illustrator, ou seja, ele ainda é um arquivo do Illustrator. A vantagem da gente trabalhar com arquivos do Illustrator aqui no After Effects é que a gente pode transformar ele em shapes nativos do programa, certo? Então, se a gente clicar aqui, por exemplo, no círculo, botão direito, criar, formas a partir da camada de vetor. Como no Illustrator a gente trabalha com vetor, ele vai identificar esse vetor do Illustrator e ele vai transformar num shape nativo do After Effects, certo? Agora, de primeira, a gente não vai entrar muito nesse detalhe, mas a gente vai ver depois a importância disso daqui, tá? Eu vou deixar o meu transformado já nisso daqui, e depois vocês vão entender o porquê, mas eu vou explicar mais direitinho em outras aulas, tá bom? Aqui no like é a mesma coisa, só que no like você pode ver que, por exemplo, assim, ó, ele tem dois shapes, certo? Ele tem essa parte aqui, que é os dedos, a mão, e ele tem essa parte aqui, que é a manga, né? Como se fosse a manga da camiseta. Então, quando a gente transformar essa camada em formas a partir, né? Formas a partir da camada do vetor, ele me criou aqui um like também. Deixa eu excluir esse daqui. Vou renomear. Para renomear, basta você clicar em cima da camada, apertar a tecla Enter, né? Quando você aperta o Enter, ele já abre aqui para você renomear, ou o botão direito, renomear, né? Mas é mais fácil você já ir pegando os atalhos do teclado, certo? Quando você vier aqui e abrir, ó, ele vai ter
Dentro de conteúdo, ele vai ter dois grupos, por causa que ele identificou que na camada do Illustrator havia dois vetores. Esse vetor aqui e esse vetor aqui. Então a gente pode renomear, né? A gente pode renomear aqui também como manga e aqui como mão, beleza? Então, deixa eu passar um pouquinho para vocês aqui, vamos ver a animação que estava aqui. Opa. Eu não importei o outro arquivo? Não. Deixa eu importar aqui também junto. Aula 1 é um projeto. Esse daqui já estava feito. Só para a gente ver o que a gente vai replicar aqui, beleza? Ó, como é que estava a animação aqui? Ele vem, tá vendo que ele nasce primeiro a bolinha aqui, ele nasce depois a mãozinha e ele faz um pequeno movimento da mão de uma rotação, certo? Agora nós vamos começar a entender as etapas disso daqui a partir dos parâmetros, tá? O parâmetro dentro aqui de like, transformar, beleza? Aqui nós temos esses parâmetros e é sobre eles que a gente vai falar hoje, beleza? Então aqui, ó, ponto de ancoragem, posição, escala, rotação e opacidade, beleza? Ponto de ancoragem. O que seria o ponto de ancoragem? O ponto de ancoragem, ele é esse negocinho que fica aqui no meio, certo? Aqui no meio da telinha aqui, ó. O que é o ponto de ancoragem? Cada um desses outros movimentos que você for fazer, ele vai fazer a partir do ponto de ancoragem. Como assim, né? Por exemplo, aqui na escala, a escala é para aumentar ou diminuir o tamanho. Vocês estão vendo? Eu estou mexendo aqui, ele aumenta ou diminui conforme eu mexo, certo? Vou botar em 100 novamente. E você pode ver que o ponto de ancoragem ele está aqui no meio. Opa, ele está aqui no meio, certo? Então, a escala está aumentando a partir dali. Ó, aí quando você mexe no ponto de ancoragem, você pode, ó, se você fizer por aqui, ele vai mexer a posição do objeto, tá? Vamos redefinir aqui. Ó, você pode ver que agora o ponto de ancoragem está aqui no canto superior esquerdo, certo? Se você apertar na tecla Y, ele vai ficar com esse ícone aqui, né? Ó, antes ele estava com esse. Se você apertar na tecla Y, ele vai ficar com esse ícone aqui, beleza? E aí quando ele tiver com esse ícone, você pode arrastar pela tela o ponto de ancoragem. Se você segurar a tecla Ctrl, ele vai, ó, ele vai dar tipo ele vai fazer um snap, ó, ele vai grudar nos pontos, ó. Você pode ir mexendo, ele vai sempre grudar em linhas ou pontos. Então, ó, eu quero botar ele no centro, ele vai estar no centro. Eu mexendo na escala a partir daqui, ele vai mexer a partir do ponto de ancoragem. Se eu botar o ponto de ancoragem aqui embaixo, olha o que acontece quando eu mexo na escala. Ele não vai fazer a partir do centro, ó. Ele vai fazer a escala a partir do meu ponto de ancoragem. A mesma coisa para todos os outros parâmetros, tá? Rotação a mesma coisa, ó. Tá vendo que ele está rotacionando a partir do ponto de ancoragem? Se eu alterar meu ponto de ancoragem para o canto inferior esquerdo e rotacionar, ele vai rotacionar a partir dali, tá vendo? Então sempre depende muito do movimento que você vai querer fazer, beleza? Então vamos começar aqui a animação, né? O ponto de ancoragem ele é isso aqui então. Sempre tentar mexer pelo Y e posicionar ele direto na tela, beleza? A posição é para onde o seu objeto vai, né? Aqui nesse número aqui é no eixo vertical e nesse número aqui no eixo horizontal, beleza? Você pode posicionar ele pela tela também, que ele vai se mexer ali os números, ó, tá vendo? Então, beleza, vamos deixar ele aqui no centrinho. A escala, como eu já mostrei para vocês, é o tamanho, né? A rotação é a rotação. Aqui você vai ver que ele vai girando, ó, de 0 a 360, que é uma volta completa, e quando completar 360, ele vai completar 1 aqui. Então, se você quiser que ele dê uma volta, você não precisa ficar girando 360, você só aperta aqui no 1, ou 2, ou 3, enfim. Né? E aqui a opacidade é a transparência do objeto, tá?
a opacidade ela não vai pegar a partir do ponto de ancoragem, porque ela não é um movimento e sim uma transparência, certo? Então, beleza. No círculo, a gente vai fazer com o scale, certo? Ele tá zerado e ele cresce, tá vendo? Ele cresce. Então, o que a gente vai fazer? A gente vem aqui no transformar, ou você aperta a tecla S de scale. Os atalhos são sempre com a opção do programa em inglês, tá? Então, aqui na tecla S você vem para scale, na tecla P você vem para o position, na tecla T você vem para opacidade, que em inglês é transparency, na tecla Y é o ponto de ancoragem, que ele não aparece aqui, você mexe direto na tela, certo? E na tecla R, rotation, rotação, ok? A gente quer a scale, então vamos aqui. O que acontece? Se você apertar no Shift Page Down, ele vai andar 10 frames para frente. Tá vendo que aqui tem um 5F, 10F, 15F? Isso aqui é o número de frames, certo? O que é o número de frames? Quando você cria a sua composição, ele vai ter aqui a taxa de quadro, 25. Então a gente sabe que em cada segundo ele vai ter 25 quadros, 25 frames. Então aqui eu tenho, por exemplo, em 12.5 eu vou ter meio segundo. Em 1 segundo eu sei que tem 25 frames, beleza? Então eu aperto aqui no Shift Page Down, ele vai andar 10 frames para frente, beleza? Eu quero um pouquinho mais. Não, vou deixar aqui primeiro para mostrar para vocês, tá? Andei 10 frames, eu venho aqui e marco esse reloginho, tá vendo? Quando eu marcar o reloginho, ele vai criar um keyframe, que é um quadro-chave, nesse triângulozinho aqui, tá vendo? E aqui eu criei ele no 100, eu volto para o início e posiciono aqui a minha escala em 0. E aí, quando eu apertar no play, você pode apertar no espaço, tá? Na barra de espaço. Ele cresceu, beleza? Só que tá vendo que o movimento dele tá bem tosquinho, né? Então, você seleciona esses 2 frames aqui, você pode apertar a tecla F9, que ele vai suavizar o seu keyframe, certo? Ele já deu uma suavizada, beleza? Ele não ficou tão seco quanto ele estava antes. Porém, ainda não tá bom, tá? Aqui, antes de você apertar F9, você pode ver também, se você apertar com o botão direito em cima do keyframe, ele vai ter aqui, né? Alternar quadro-chave, selecionar o quadro-chave seguinte, assistente de quadro-chave. Ele tem algumas opções aqui que a gente vai ver conforme o tempo, tá? Mas isso aqui também, assim como a curva, você pode ver, se eu selecionar os dois e for aqui para curva, você vai ver que ele está reto, né? É uma coisa seca. Se eu selecionar os dois, apertar F9 para suavizar, você vai ver que a curva já vai ficar assim, certo? Você vai ver que ele já vai dar essa suavizada no movimento. Porém, as curvas elas são um pouquinho complicadas para se entender no início. Por isso que eu falei para vocês instalarem esse EasyNease. O que é o EasyNease, tá? A gente seleciona um keyframe e aqui tem alguns movimentos. Deixa eu abrir aqui o resto do painel. Aqui ele tem alguns movimentos, tá vendo? Exponencial, Circe, quíntuplo, quádruplo, quad, sine, bounce, que é kick, back é volta e elástico. Aqui você pode ver que ele vai fazer, ele faz e volta um pouquinho. Opa, não é esse aqui. Você pode ver que ele faz e volta, tá vendo? Deixa eu tirar esses likes aqui. Ele cresce, vai até um pedaço e volta um pouquinho, certo? Ele faz um movimento elástico, Então aqui, por exemplo, se você vier aqui e trocar o back para o elastic, selecionar o primeiro keyframe, tá? Aqui no in, não seria o in, você tem que trocar para o out, ok? Porque o movimento que você quer fazer é na saída, não é na saída do movimento, né? Mas é na saída do, ele chegou tudo, saiu e agora quer voltar. Então, você aplica com o out. Você pode ver que ele ficou aqui, quando ele fica vermelhinho aqui, porque ele cria a expressão. O After Effects trabalha com expressões, né? Programação. Mas ele ainda está muito rápido, né? É porque os keyframes estão muito próximos um do outro. Se a gente botar aqui, posicionar em 1 segundo na nossa vareta da timeline e arrastar esse segundo para cá,
ele vai criar uma interpolação de tempo maior entre um frame e outro, beleza? Então você vem aqui, ó, e agora ele já faz aquele movimento de volta, beleza? Então tá, esse aqui a gente já tem criado aqui um movimentinho, ó. Se eu trocar aqui para vocês, por exemplo, deixa eu tirar aqui, ó. Quando você clica no Alt no relógio, ele abre as expressões aqui, tá vendo? Transform Scale, depois mais tarde a gente vai aprender a mexer aqui. Mas vamos voltar. Em vez de Elastic, eu vou só mostrar para vocês como ele funciona com algum outro. Por exemplo, com o Expo, tá? Ele vai criar um movimento muito mais suave, mas ele não vai fazer essa volta. Você pode ver que aqui ele já criou toda uma expressão, né, quando eu apliquei ali. Beleza? Opa. Aqui. Com o Expo, ele vai, ó, ele faz ele começa rápido e vai suavizando a chegada, ó. Tá vendo? Olha como já modifica também as curvas, ó. A curva está muito mais acentuada, beleza? Mas eu vou manter aqui, então, com o Elastic. Ok. Agora vamos aqui para o Like. O Like, ele faz o mesmo movimento, ó, o mesmo movimento, só que você pode ver que ele está inclinado e quando ele chegar, ele fica retinho, beleza? Então, aqui, você vai pegar e vai posicionar, ó, só que você vê que a rotação dele está sendo feita a partir desse ponto aqui, é porque o ponto de ancoragem está ancorado aqui, no canto inferior esquerdo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser ancorar ele pelo ponto esquerdo, certo? Então a gente vem aqui no Scale, bota lá no 1 segundo, que é o mesmo tempo, marca o keyframe, volta e bota no 0, beleza? Seleciona os dois, F9 para suavizar, suavizou, ó, suavizou. Pega só o primeiro e clica no Elastic também, Elastic Alt, aplica. Aplicou, certo? Ó. Só que ele estava rotacionando também. Então, o que a gente faz, tá? A gente sempre marca o keyframe final, onde a posição dele já está ok. Vamos botar aqui também, no mesmo lugar aqui. Ó, só que vocês percebam também que ele tá vindo, o like vem um pouco depois do círculo. Então, a gente vem aqui, ó, quando o círculo já tiver criado, aqui mais ou menos, a gente bota o like para aparecer. Ó, daí ele já dá uma diferença, beleza? Aí, vamos lá. Aqui a gente vai marcar no mesmo keyframe do final da escala, a gente aperta o R de Rotation e marca um keyframe no 0, porque aqui ele já vai estar na posição ok dele. Já vai estar na posição zerada de rotação. Se você apertar na tecla U, ele vai aparecer todos os parâmetros que você já marcou quadros chaves, beleza? Então você pode vir aqui próximo do anterior, né? Você marca no mesmo aqui, né? E você, ó, vamos só visualizar. Se você girar a rotação para o positivo, ele vai para baixo, então vamos para o negativo, né? Menos 9 tá bom, já tá uma rotação boa. Só que eu criei o keyframe aqui, é só você clicar nele e arrastar, segurando o Shift. Quando você segura o Shift, ele vai travar na linha do outro keyframe, beleza? Aí, você seleciona os dois, F9. Só que, você pode perceber que aqui ele faz o movimento como se estivesse quicando, né? Então aqui você vem nesse daqui, ó. Em vez de Elastic, você vem no Bounce. Bounce é kick em inglês. Você seleciona o primeiro keyframe, aplica o Bounce e ele vai, ó, como se estivesse quicando, né? Aquele movimento ele ainda está um pouquinho diferente, tá? E eu vou dizer para vocês por quê, mas a gente não vai entrar nisso agora. Ó. Aqui eu mexi apenas nos parâmetros gerais da mão por completo. Neste outro, se vocês perceberem, ele tem mais keyframes, certo?
Por quê? Porque eu mexi nos parâmetros de cada um deles. Então, ó, cada um deles também tem um keyframe, tem um ponto de ancoragem, tá vendo? Esse daqui, a manga, o ponto de ancoragem está no meio, aqui também está no meio. Então, se eu apertar Y em cada um deles aqui dentro de conteúdo, eu consigo posicionar ele aqui também, a mão também. Beleza? Então, ó, eu vou apertar dentro de cada um deles, ele também tem os seus parâmetros próprios, ó, transformar. Ele vai ter mais uma pá de parâmetros aqui para cada um deles, tanto para mão quanto para manga, beleza? Então é por isso que esse daqui, ó, eu criei keyframes para cada um deles também, ó. Então você pode ver que a rotação da manga, ela vai primeiro que a rotação da mão, ó, tá vendo, ó? Aqui eles estão alinhados, aqui a manga já começa a rotacionar para a direita. E a mão ainda não, a mão vai depois. Porque se você for fazer o movimento com a sua mão primeiro, isso aqui se chama antecipação, tá? É bem fraquinho ainda, mas é só para você ter uma ideia, beleza? Então isso aqui a gente vai vendo conforme a gente for fazendo as aulas, porque a ideia também é auxiliar e ajudar quem nunca abriu o programa, né? Beleza? Então ele já fez aqui o movimento. Aí o que que acontece? Ele ficou aqui no segundo, 1,5 mais ou menos, eu quero que eles saiam. Só que o que que acontece, tá? Quando você posiciona os keyframes com a aplicação do is and is, tá vendo que ele tá vermelho aqui? Se você mexer outro keyframe, ele vai pegar os parâmetros disso. Então, ó, aonde a vareta estiver, né, eu quero que aqui, ó, ele fez o movimento. Eu quero que aqui ele comece a saída do objeto. Então eu seleciono a camada, Ctrl Shift D. O Ctrl Shift D ele vai partir a camada, vai me dividir ela em duas, certo? Se eu apertar Ctrl D, ele duplica, Ctrl Shift D, ele reparte. A de baixo também eu quero a mesma coisa. Vou subir as duas aqui. Essas duas eu já utilizei, o meu item de ocultar está ativo, então eu aplico nelas aqui para, né, sair a minha visualização. Ou outra coisa que você pode fazer também é trocar a cor. Se você clicar nesse quadradinho, você consegue trocar a cor delas. Então, tipo, os laranjas são as coisas que eu já editei, não mexo mais neles, beleza? Aí, eu quero fazer, mas eu vou deixar eles escondidos, tá? Deixar eles ocultos que é melhor. Aqui, você aperta no U, ele vai, como eu reparti daquela camada anterior, ele vai manter os keyframes que tem aqui. Agora eu não quero que ele rotacione, então eu posso excluir a rotação. E o que eu vou fazer? Agora o movimento é de saída, então o primeiro keyframe vai ser com a escala em 100%. E o segundo keyframe eu posso pegar esse anterior aqui, eu posso só inverter a ordem, tá vendo? Porque esse aqui antes era 0 e esse era 100, agora eu boto o de 100 aqui primeiro, esse aqui eu arrasto lá pra frente. Então Shift Page Down 3 vezes para dar 30 frames, arrasto ele aqui, beleza. A camada de baixo eu vou fazer a mesma coisa. 1, 2, 3. Pego esse aqui e arrasto lá pra frente. Beleza? Ó, mas ele tá com um movimento muito estranho, tá vendo? Porque ele ainda tá com o parâmetro que eu botei ali antes. Então eu venho aqui, ó, com Alt, segura a sua tecla Alt do teclado e clica em cima do reloginho. Opa. Alt e clica no reloginho. Tá vendo que ele estava vermelho, ele ficou azulzinho? É isso aí. Aí ele perdeu os parâmetros da expressão que ele estava usando, né? Aqui na escala, mesma coisa. Perdeu os parâmetros. O que eu quero agora é que ele faça aquele mesmo movimento, mas um movimento de saída. Então eu vou trocar aqui o efeito, em vez de bounce e elastic, eu vou para o movimento back, que é o volta, né? Ele vai voltar. E aí no back ele é diferente, ele em vez de ser out, de saída, ele parece estranho, né? Mas ele é realmente invertido. Quando você for analisar pela forma lógica, você vai ver que ele é invertido. Porque como eu quero que ele faça um movimento de saída, o movimento back é esse aqui que a gente vai aplicar, tá vendo? Só que eu vou aplicar o de entrada. Porque ele está no primeiro keyframe, eu quero que ele faça agora e não no último, entendeu? Então eu vou aplicar o in
ele vai fazer o movimento de saída porque, na verdade, a minha camada é de saída, certo? A minha camada de entrada está aqui. E você já vai entender o porquê. Ó. Se eu aplicar o back out nele, ele vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Quando ele chegar aqui embaixo, ó, ele vai virar para o outro lado na saída dele. Porém, se eu aplicar... Deixa eu tirar aqui novamente o preset dele. Se eu aplicar no keyframe um movimento de entrada, o in, e aplicar, ele vai, ó, ele cresceu e diminuiu. Porque ele vai utilizar o movimento de entrada. Esse aqui é o movimento back, ele vai e volta, entendeu? Só que para você sair a camada, você aplica o de entrada. É meio confuso no início, mas depois, conforme a gente for passando as aulas, a gente vai compreendendo um pouquinho melhor, beleza? Só que daí outra coisa, eu não quero que ele cresça a partir ali de baixo. Então eu venho aqui no primeiro keyframe, tecla Y e posiciono, segurando o Ctrl, no meio da minha camada. O que ele vai fazer? Ele vai crescer a partir do meio, beleza? No círculo eu faço a mesma coisa. Aplica aqui o back in, beleza? E ele vai, ó. Só que eu não quero que os dois façam juntos. Eu quero que esse aqui, o like, saia primeiro. Então eu vou arrastar os keyframes do círculo um pouquinho para frente de nada. E ele já vai dar uma pequena diferença, ó. Um pouquinho mais, aqui. Ele já vai começar o movimento da mão primeiro, ó. Desceu a mão primeiro e desceu o ícone depois. O círculo. Beleza? E aí, você vem aqui, tira, e tá feito o movimento. Bom, por hoje era isso, né? Conforme a gente for passando as aulas, eu vou explicando um pouquinho mais, porque o After Effects, ele tem muita coisa. Ele tem muita coisa mesmo. E tem todas essas paradas aqui para vocês verem na parte de cima, de composição, camada, efeitos, estilos de animação, outros controladores aqui, de efeitos, de pincéis, tudo programa nativo. Eu estou começando bem do básico para vocês entenderem como é que funcionam os parâmetros, que é a premissa básica para você começar a animar, né? Que são esses parâmetros básicos aqui: posição, escala, rotação, opacidade e o anchor point, beleza? Então é isso, aproveita que a gente animou o like e deixa o like aí no vídeo. Valeu, falou e até a próxima.